Então vamos lá, Lucas. Esse tema aqui, meu amigo, eu vou te falar. Dá até um calafrio só de pensar em acontecer. Mas, cara, vamos lá. Viagra, mais testosterona ou o que de fato resolve esse negócio, cara, de na hora H o trem não querer trabalhar, querer tirar férias, irmão? É um assunto difícil esse, né, Júlio? Cara. É um Meu assunto Deus. espinhoso e a gente está falando disso agora, nesse momento, eu acho que já é um passo importantíssimo para que a gente colha resultados diferentes, né? Entendi. O que você acabou de falar, de citar, tem muito a ver com o silêncio, né? Quanto menos eu quero falar sobre esse assunto, mais eu vou buscar. De forma sorrateira. Sorrateira, né? No escuro. Uhum. Né? As medicações, os remédios, as fórmulas mágicas que vão me tirar dessa situação, né? De não conseguir estar sustentando uma ereção ou mesmo não conseguir nem tê-la. Então, eu vou dizer para você que, tirando questões que são sim de ordem fisiológica e que vão existir, existem aí exames, existem profissionais da medicina que vão muito bem conseguir diagnosticar alterações orgânicas, fisiológicas e que sim vão ser beneficiadas por medicamentos. Mas a grande maioria, não vou saber precisar um número, né? Mas é bem frequente eu receber em consultório justamente homens que não possuem nenhum tipo de problemática fisiológica, orgânica, mas sim, talvez eu vá dizer que o problema desses homens é o silêncio, não se abrir a possibilidade de falar sobre isso. Porque assim, vou falar que eu tenho um colega, brincadeira, que muito acontece é que assim, às vezes você vai brincar e tá tudo certo na brincadeira ali, você vai, sobe, atende de boa, você tem seu momento e tal. E aí, quando chega na hora, eu acredito que seja um gatilho, quando isso acontece a primeira vez pro homem, é absurdo, ele às vezes não aceita, né, aquela situação, e até mesmo tem tabus, né? Tabus até entre nós, homens e mulheres também, né? Que a depender do que o posicionamento, isso ainda piora a situação. E cara, como lidar com esse primeiro gatilho, que é aquela assim, cara, nunca aconteceu agora, pra não gerar um fator que a gente conversou antes, né? Da gente começar a gravar aqui, você falou questão de condições traumáticas, rituais, que às vezes as pessoas começam a se apegar para chegar lá de uma maneira X e tal. Como, velho? Como que a gente lida com isso, principalmente nessas primeiras experiências e tal? Sim. Acho que a gente precisa só dar um passo antes, né, de responder essa pergunta, que é justamente a gente entender de que se a gente vê que hoje isso é um grande problema que tem uma recorrência, uma frequência grande dentro do universo masculino, muito disso se dá pelo simbolismo que está por trás, pelo condicionamento que a gente foi aprendendo a fazer, né? Que é qual? Sobre a gente condicionar, associar a nossa masculinidade com a nossa virilidade. Né? Então, quanto mais viril, quanto mais eu me sinto capaz de ter ereção em qualquer momento, em qualquer contexto, em qualquer situação, mais homem eu me considero ser. Nossa. Né? E esse é um condicionamento que ele é muito forte, é um condicionamento, é um entendimento que a gente vai ser ensinado direta ou indiretamente dentro da nossa sociedade, dentro das nossas famílias, vai se dar
muitas vezes também por meio das brincadeiras, vai se dar por meio desse comportamento às vezes jocoso que a gente faz, e aí a gente não vai se restringir só ao bate-papo entre homens, mas também ao que as próprias mulheres aprendem sobre isso, e muitas vezes elas reforçam esse tipo de entendimento, né? Então, no momento em que a gente tem a nossa primeira experiência de perda de ereção ou dificuldade de tê-la, isso bate muito forte, justamente porque simbolicamente isso nos invade dessa maneira. Será que eu sou o homem que eu achava que eu era? Entendi. Né? Será que eu... e não apenas homem, mas um homem de valor. Um homem que é merecedor de importância, de afeto, de amor, por eu não ter essa ereção agora. Entendi. Isso passa a ser uma dúvida, né? Entendi. Será que eu presto, né? Será que eu presto? Será que eu tenho um defeito? Entendi. Nossa. Né? E tudo isso se retroalimenta, tende a se tornar maior no momento em que passa a ser embaraçoso falar sobre isso. Entendi. Seja com a própria pessoa com quem eu esteja me relacionando, seja com amigos, seja com profissionais. Eu vou me silenciando, eu vou me calando, eu vou tentando esconder isso de todas as maneiras, de todos. E eu vou me afundando, eu vou me privando de ter ajuda qualificada, de ter uma escuta que vá criar uma clareza diferente sobre o que está acontecendo. Então, as pessoas que conseguem dar o passo de procurar uma ajuda psicológica, elas já estão em extrema vantagem em consideração a maioria maçante dos homens que estão apresentando esse problema nesse exato momento e estão se escondendo atrás de um remédio, atrás de um ritual que a princípio parece que diminuem as chances, né, dessa questão acontecer. Não, isso que você falou de ritual, até mesmo antes da gente começar um bate-papo gravado aqui, faz muito sentido, porque ele começa a rastrear evidências que às vezes nem comportam a solução, né? Aí o cara pega, não, vou passar, eita, tem um date marcado aqui final de semana, vou passar uns 2 dias sem brincar, toda vez que eu for fazer isso daqui, vou fazer tal coisa. Aí entra numa questão também que não sei se tem muito a ver, mas às vezes o cara entra numa questão precoce também, e aí começa a engatilhar outras situações psicológicas por conta da ansiedade. Às vezes, caraca, não vai funcionar, e começa a funcionar, ele empolga demais, e de repente, nossa, eu ouso dizer que isso na cabeça de um cara deve atacar até mesmo outras áreas, a questão dessa ansiedade, né, cara, pô, tudo tem que ser perfeito, senão vai dar um problema. Ele acaba não curtindo o momento e não dando vazão para o que de fato importa, né? E aí, quanto mais ele olha para fora, mais ele enxerga evidências de que às vezes vai dar errado. Seria próximo disso? Sim, né? O homem que hoje sofre e vive essa dificuldade em relação à própria ereção, ele passa a adotar mecanismos, estratégias que são de uma grande hipervigilância, né? Então, ir transar, ir ter a relação sexual, prestando muito a atenção em como
enquanto disposto ele está, enquanto tranquilo ele está, e um foco grande no próprio pênis, né? Buscando estar o tempo inteiro verificando como é que está o estado, o quanto rígido ou não esse pênis está. E isso não é excitante. Não é mesmo. Isso não tem nada de prazeroso, né? O que seria prazeroso, né? É o foco em fantasias, é um foco na pessoa com quem você está tendo aquela relação, é o foco no toque, né? Nas sensações que estão acontecendo naquele exato momento, né? E não o foco tão grande, né, nessa ideia de que vai dar errado, e o foco no próprio pênis, né? Como se isso fosse ser uma maneira de controlar, né, a situação. Mas ao mesmo tempo plenamente não, é algo bastante importante de se dizer que o homem ele também não está necessariamente querendo fazer aquilo. O que eu estou querendo dizer eu não necessariamente eu estou escolhendo, não é uma escolha minha ficar reparando na potência do meu pênis. É algo que simplesmente acontece. Uma condição. É algo que simplesmente passa a ganhar vida, né, naqueles momentos, né? Então, não é uma escolha, não é algo que exatamente está no controle. Eu escolho olhar ou não, prestar atenção ou não prestar atenção. Entendi. Né? E como a psicoterapia ela pode auxiliar esse cara? Na psicoterapia, a gente vai colher benefícios, a gente vai começar a observar os benefícios exatamente no processo de se expor, no processo de falar sobre o que está acontecendo. Mostrar para outra pessoa, no caso o terapeuta, que tem uma escuta qualificada, o que você tem pensado, o que você tem sentido. Né? Esse é um primeiro passo que é muito importante. Para depois a gente, aos poucos, ir elaborando, construindo estratégias que vão na contramão do que esse homem já vem tentado. Se a gente puder resumir em uma palavra o que esse homem tem buscado, ele tem buscado controle. Ele tem buscado criar estratégias para ter controle sobre o que vai acontecer. Entendi. E quanto mais ele está buscando ter controle sobre o que vai acontecer, paradoxalmente, ele vivencia justamente o resultado que ele não quer. Entendi. Então, você está querendo dizer, né? Alguém pode estar perguntando que eu preciso abandonar a ideia de que eu tenho qualquer controle. A gente vai muitas vezes entender de que a ereção ela não vem por uma intenção em ter ereção. A ereção vem por uma abertura a sentir. Entendi. Sentir o que de prazeroso, o que de agradável tem aquele momento. Entendi. E normalmente o homem ele não é ensinado a sentir. Entendi. A gente é treinado e ensinado a fugir dos sentimentos. Sejam eles positivos e principalmente os negativos, o que chamamos de negativos. Então a própria ansiedade, os medos, as vulnerabilidades, somos bastante ensinados a ocultar, a evitar, a não mostrar. E o que a terapia em muito vai ser benéfica é justamente se a gente conseguir transpor essas barreiras que
são criadas a respeito do sentir. Entendi. Faz muito sentido, Lucas, muito sentido mesmo. Até porque parece que é aquela história, né, de quanto mais você não quer ver algo, mais ele se torna evidente, né? Muitas vezes você quer fugir, você quer entrar no contexto de... o homem tem muito isso, né? Ir direto ao ponto, né? Ali falando, claro, de um envolvimento, né? Vamos dizer, entre um homem e uma mulher, geralmente a mulher tende a sentir, a ter mais a questão da preliminar, a entender como um processo e tal. E às vezes, desde o início, o homem já quer estar preparado e não quer viver a jornada, né? O trajeto, aquele processo, juntamente com a mulher. E aí ele quer acelerar as coisas e acaba ali entrando num loop de ansiedade e tudo mais, esse descontrole. E só uma coisa, eu acho também importante frisar ou, na verdade, informar de que essa problemática, essa questão relacionada à disfunção erétil, ela vai se manifestar tanto em homens que estejam solteiros, quanto em homens que estejam, por exemplo, já casados. Entendi. Às vezes é um casamento recente, ou por vezes pode ser um casamento já de longo prazo. Então não existe um contexto em específico que seja predominante, né, para esse tipo de questão surgir, né? E nesse caso, Lucas, questão de idade influencia, irmão? Então, o que eu vejo na minha experiência, na minha prática, no meu consultório, é de que não. Eu vou receber tanto adolescentes, jovens adultos, como homens maduros. Entendi. 25, 30, 35, 40, 50 anos, para cima. Entendi. É como se assim não tivesse idade para a parte psicológica, né? Exatamente. O que importa mesmo é o que está acontecendo, porque às vezes essa camada psicológica pode ser aberta muito cedo ou até às vezes um pouco mais de idade, etc. Tem vários contextos também, né? Que às vezes você se pega ali com um contexto de ansiedade, de estresse, burnout, um monte de coisa, né? Exatamente. Entendo. E o que é comum a todos os homens, independente da faixa etária, é justamente o entendimento que falávamos agora há pouco, de que quanto mais viril, quanto mais performance eu tenho, mais um homem de valor eu sou, eu me torno, né? E fora que tudo isso também é reforçado por um contexto onde a pornografia né, atravessa bastante a nossa vida, né? O nosso acesso à pornografia nunca esteve tão facilitado como hoje em dia. E a pornografia tem um papel muito relevante dentro das questões de disfunção erétil, justamente porque cria uma ilusão de que todos nós devemos ter a performance de um ator pornô. Entendi. Né? Está sempre todos preparado. Nós temos que ter o desempenho daquele sujeito que está naquele vídeo atuando, né? Sem considerar o que está por trás das câmeras. Sim. Questão de sensibilização também do ato, né? De sensibiliza e ali na hora você já não tem mais o mesmo impacto e etc. Por vezes pode ser um homem que também usa muita medicação, pode ser um homem que existe a edição do vídeo, né? Existem diversos aspectos que a gente não está enxergando, que podem estar ali por trás, né? Então, a pornografia ela tem uma participação muitas vezes bem significativa dentro desse imaginário social do homem sobre o que é sobre como deve ser o seu desempenho
na cama. Entendi. Muito bem, Lucas, que esse tema aqui daria para falar muito, muito tempo, né? Mas quem tiver com algum problema, precisar de um apoio, desabafar um pouco, né? Acredito que pode contar contigo aí também em todas as mídias sociais, e-mail e tudo mais, né? Exatamente. Eu me coloco totalmente à disposição e já de antemão parabenizo a todos que estejam escutando, porque é uma questão, é uma dificuldade que traz muito sofrimento. E se você hoje está aqui assistindo, você está tentando buscar algo diferente. É honrável, né? Exatamente. Ao invés de ser vergonhoso, é o contrário, é honrável essas pessoas que é um passo de coragem. Muito, muito coragem, muito coragem. Perfeito, então. Obrigado, Lucas. Tamo junto. Valeu. Valeu.